Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequências pelo canal Meimei Pedro Leopoldo, o nosso encontro sobre mediunidade em ação. Hoje, trabalhando no nosso episódio número 9, que vamos falar sobre os fenômenos anímicos. Nós que já passamos pela teoria, pelos tipos de mediunidade, pelos mecanismos, pelo atendimento aos espíritos, enfim, né, a constituição de uma reunião mediúnica, nós fomos até essa abordagem com os espíritos no que a gente chama do diálogo fraterno, né, para a enfermagem espiritual. Então, os fenômenos anímicos, eles foram estudados. Por quê? O que seriam esses fenômenos? Né? Tudo que tem a ver com a alma, ou seja, com o espírito encarnado, ou seja, do próprio ser, né? Da constituição do arquétipo todo do ser encarnado. E esses fenômenos foram investigados para que se pudesse, do início dos estudos, comprovar a existência do espírito e a possibilidade dessa comunicação. Por isso que os fenômenos anímicos eles existem, foram estudados e confrontados foram comparados aos fenômenos espíritas pelos estudiosos, comprovando, enfim, a mediunidade. E é o que a gente vai recorrer aqui hoje. Então, o primeiro ponto que nós temos, né, aqui, é a fala do livro segundo, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 8, Kardec traz para a gente a emancipação da alma, que já comprova essa possibilidade, né, do afastamento do espírito, digamos assim, do corpo físico, pelo fenômeno que a gente já estudou, do afrouxamento dos laços perispiríticos, que permite essa viagem ou esse desligamento ou essa comunicação do próprio espírito encarnado de forma diferente, como é nos sonhos, nas visitas espíritas entre os vivos, quando acontece transmissão oculta do pensamento, a letargia, a catalepsia, a morte aparente, sonambulismo, o próprio êxtase, como nós já estudamos, também faz parte do mecanismo da mediunidade, a dupla vista, o resumo teórico do sonambulismo, êxtase e a dupla vista. Esse é um estudo que Kardec nos apresenta, mostrando esta emancipação da alma como a possibilidade do espírito encarnado de afastar-se do seu próprio corpo, penetrando, vamos dizer, um campo espiritual diferente do que ele reside. Aí está, então, a possibilidade que Kardec nos apresenta. E nós vamos, então, partindo desse princípio, nós podemos estudar os fenômenos anímicos, né? O Alexander Kazakov, que é um sábio russo, primeiro a empregar o termo animismo, ele criou esse nome. O Charles Richer, que é o criador da metapsíquica, que catalogou os fenômenos anímicos, dando a dominação especial. O Ernesto Bozano, que afirmou que o animismo prova o espiritismo, né, na conclusão de um livro seu. O que catalogou os fenômenos anímicos dando nome especial foi o Charles Richer. Eu soltei o nome dele aqui, ele foi o criador da metapsique. Então, é esses estudiosos aqui que a gente vai pegar, né, evidentemente, o seu pensamento em torno do animismo, e estudos mais profundos, nós teríamos que buscar essa obra deles todos, né, com mais detalhe, mas eles têm um significado muito importante na doutrina espírita, acrescentando ainda no final aqui o Leon Denis, que nós vamos falar um pouco dele também. Ok? Bom, o primeiro a falar, como diz, foi o Alexander Kazakov, né, que nasceu em 1832 na Rússia, né? Ele, devido ao combate ao espiritismo na época, ele nasceu em 32, então ele era um jovem, né, no lançamento do Livro dos Espíritos. A partir dessa observação dele, dos ataques, principalmente
por um alemão, Eduard von Hamann, segundo eu posso traduzir, né? O Alexandre Aksakov, ele buscou o estudo para que pudesse combater essas ideias anti-espíritas, né? E o objetivo dele foi preservar a doutrina espírita dos ataques sérios a que no futuro ficaria indubitavelmente expostas, né? Então, ele colocou fatos admitidos pela a ciência para que pudesse escrever esse livro, Animismo e Espiritismo, nos explicando a diferença de um outro, com esse objetivo que ele coloca aí, que é os ataques à doutrina espírita, que já estavam surgindo e poderiam se intensificar no futuro. Então, qual que é o conceito que ele nos traz, né, dentro do estudo dele? Ele amplia a condição do médium, né, que para ele é toda pessoa capaz de produzir fenômenos paranormais. Até então, a ciência, né, vai tratar a mediunidade como um fenômeno paranormal, e também as questões que Kardec coloca sobre a emancipação da alma. Nós já compreendemos que não é nada paranormal, é tudo normal. São propriedades, né, do espírito encarnado e do corpo já preparado para isso. Mas, até então, a ciência vai tratar isso como paranormalidade. Então, ele fala que a pessoa pode produzir o fenômeno sozinho ou com a participação de outros encarnados, ou com desencarnados, né? Na visão desse autor, o termo mediúnico apresenta 3 categorias. Então, nesse conceito, né, do Alexandre Aksakov, ele coloca que nós podemos ter essa comunicabilidade, tanto perante aos encarnados, né, produzidos junto aos encarnados, ou desencarnados, e ele dividiu em três categorias, né? Então, quer dizer, essa semântica que foi criada por ele, né, é a compreensão das relações da alma. Então, ele coloca alma, ânima, aí ele criou o animismo, né? Então, ele colocou 3 pontos. Primeiro, ele classificou a categoria do personismo ou manifestação inconsciente, né? Que é a personalidade manifesta do médium ou do sujeito, né? De uma personalidade diferente da que ele tinha, né? Então, ele chama isso de intramediúnica. Aí, por isso que ele chama de inconsciente. Aqui nós podemos até atribuir de outras encarnações, né? Que está na constituição espiritual do ser. Então, ele chama essas manifestações de personalismo ou manifestações inconscientes, que ele chama de intramediunidade, ou seja, está no interior, e que vem à tona. E talvez a mais comum quando a gente for ver a prática mediúnica. Animismo ou manifestações psíquicas paranormais inconscientes. Então, que transpõe os limites corporais do sensitivo. Nós são chamadas estas mediúnicas. Engloba a transmissão de pensamentos, que é a telepatia, movimento de objetos sem contatos, eles chamam de telecinesia, nós vamos ver lá em Kardec, que é mediunidade de efeitos físicos, projeção de duplos, telefonia, que ele chama, a gente vê a bicorporeidade, por exemplo, né? Que é a teleplastia. Então, meus amigos, aqui já tem 2 categorias. A terceira é espiritismo ou manifestações provocadas por finados, olha o nome, finados. É o que a gente chama desencarnados, né? Ou espíritos comunicantes, agindo em associação com os elementos psíquicos homogêneos de um ser vivo. Aí ele compreendeu, né, essa comunicação mediúnica com a associação de elementos. Hoje a gente compreende muito claramente que é a associação dos fluidos perispiríticos, que permite o médium captar o espírito através da ligação ou aproximação, melhor dizendo, perispiritual. Olha a divisão que ele faz. Ele colocou essas 3, né, categorias, que ele chama de intramediúnicas, extramediúnicas
e a mediunidade, né, que é a associação psíquica com seres desencarnados, que está completamente, né, claro para nós. E vamos caminhando um pouquinho mais. Aqui nós vamos ter o Gabriel Delany. Gabriel Delany nasceu em 1857, portanto, nasceu junto com a doutrina espírita, ligado à doutrina espírita, porque a sua mãe, né, ela fez parte das médiuns que trabalhou com Allan Kardec, né? E, através disso, depois dele se formar em engenharia, ele, compreendendo que o perispírito estava no centro dos fenômenos espíritas, ele já tinha essa clareza, né? Procurou distinguir o mediunismo ou a mediunidade do animismo, que é a manifestação da própria alma, né? E, com isso, ele auxiliou o próximo trabalhador, que foi o Charles Robert Richer, que ele criou a metapsíquica em suas pesquisas. Então, o Charles Richer, ele, através dos estudos anteriores, né, de Alexander Ksakoff e de Gabriel Delany, que se dispôs a estar junto com ele criou a metapsíquica, que nós vamos ver que são explicações dos fenômenos mediúnicos numa linguagem mais científica, apenas, né? Não tem nada diferente. Mas a ciência ainda precisa disso. Então, ele nasceu em 1850, era um jovem também no lançamento, né, do Livro dos Espíritos ou da doutrina espírita. Ele foi um médico fisiologista. Ele tem uma grande importância aí no campo científico para essa análise, segundo a gente vai ver mais tarde, né? Ele foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 1913, né? Então, ele tem o Tratado da Metapsíquica, é uma relação de fatos e descrições pormenorizadas de experiências psíquicas, descrições históricas, classificatórias, e são divididos em fenômenos, né? Objetivos, subjetivos e mediúnicos. Vamos ver o que ele nos diz aqui. A metapsíquica, então, é uma ciência que tem o objeto a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos, devido às forças que parecem ser inteligentes ou poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Quer dizer, ele foi despertado com o nome metapsíquica pelo mesmo interesse que Kardec fez nos fenômenos inteligentes das mesas girantes, com respostas, né, inteligentes. Então, ele pôs uma ciência de igual teor, digamos assim, mas no aspecto científico, não se preocupar com a doutrina em si, né? Ele começou uma pesquisa. E como ele fez narrativas, experiências, catalogação, né, de uma forma científica, é um tratado muito importante para aqueles que ainda duvidam da mediunidade ou cientistas que procuram entender o fenômeno mediúnico numa linguagem mais próxima à sua compreensão. Então, ele, estudando a mediunidade, dividiu a metapsíquica em dois grupos, a subjetiva e a objetiva. Nada diferente, então, que Kardec fez. Kardec tem os fenômenos subjetivos e os fenômenos objetivos, efeitos físicos e efeitos inteligentes ou intelectuais, né? Então, vamos ver o que ele transmite para a gente, através do seu trabalho, desculpem, né? Ele põe os telecinésicos e os criptestésicos. Os objetivos e subjetivos, né? Então, o Richer, ele tem esse trabalho grandioso, auxiliado por Delany, iniciado por Alexander Ksakoff, dentro do Tratado da Mediunidade e do Fenômeno Anímico, né? E acho que no meio espírita nós estamos precisando voltar muito a esses estudiosos para a compreensão disso, porque muitas vezes o fenômeno anímico é confundido com mistificação. Não é.
E nós vamos ter o Heine, né, o Joseph Buchheim, que foi um botânico, fundador da investigação científica da parapsicologia, como ramo da psicologia, né? Esse termo foi adotado em 1930 para substituir a metapsíquica. Ora, nós tivemos o estudo de Aksakov, que separou fenômenos mediúnicos e anímicos. O Alexandre Delany descobriu, ou estudou, ou comprovou a influência através, a comunicação através do corpo perispiritual. O Richer tratou a metapsíquica, né, nos dois caminhos que Kardec já tinha nos apresentado, os fenômenos físicos e os fenômenos intelectuais. E aí o Heine, já mais próximo a nós, do nosso século, né, ou da nossa geração, da nossa época, em 1930, ele já traz o termo parapsicologia, né, substituindo a metapsíquica. Vamos ver o que ele trata na metapsíquica, na parapsicologia, desculpe. Então, ele põe que é a ciência que se preocupa em estudar cientificamente, ou seja, via aplicação de método científico, as realidades que vão além do que é tido como normal, comum. E isso inclui as três áreas a saber, né? Eles chamam de psicapa, psigama e psideta. São três pontos que ele separa os fenômenos que fogem ao entendimento científico, que foge à compreensão da normalidade das manifestações psíquicas do ser, né? Então, por isso, ele chamou de parapsicologia. A psicologia estuda essa questão da psique do ser humano, né? Então, ele estava aqui indo além. Então, ele coloca essas três condições, né, que são os fenômenos que ele chama, que vai também caminhar pelo mesmo caminho da metapsíquica para chegar no mesmo caminho em que Kardec nos coloca, né, esses fenômenos. Que ficou bem claro que a ciência, quando andou paralela à doutrina espírita, ela encontrou, eu acho isso de grande importância, ela encontrou as mesmas explicações que Kardec, só que, em termos de experiências mediúnicas, Kardec foi muito mais além, né? A obra ficou muito mais completa. Ok, amigos? E nós vamos ter o Ernesto Bosano, que foi um professor italiano, né, de filosofia, na Universidade de Turim, que ele, estudando toda essa obra, os fenômenos anímicos, ele chegou o quê? A conclusão: animismo é espiritismo, né? Ele comprovou através do seu trabalho, da sua pesquisa, publicando várias obras, né? Mais do que um experimentador, ele foi um pesquisador, organizador desses fenômenos, com riquíssima literatura, né, para o seu tempo, da metapsíquica e da parapsicologia, no sentido que a parapsicologia foi uma sequência desses estudos da metapsíquica. Então, o que a gente pode ver? São esses fenômenos anímicos, eles foram estudados por cientistas, comparados com a mediunidade, né, e validados. Então, os fenômenos anímicos, eles existem com muita clareza. Quem quiser aprofundar, é só buscar a obra desses grandes personagens aí da doutrina. Nós vamos ter um outro também, que é o Camille Flammarion, que foi um astrônomo, portanto, um cientista, né? Um cientista, e ele se tornou um pesquisador científico francês. E ele chegou a ter notórios prêmios científicos e foi até homenageado com nomenclatura oficial de Corpo Celeste, devido ao seu grande trabalho. Então, ele teve aí ele passou a pesquisar, já nasceu em 1842, né? Esses três últimos estão próximos ao século XX, né? E ele se declara, né? Depois de 60 anos, ele apresenta
a sua investigação sobre os fenômenos chamados, então, pela parapsicologia, de paranormais. E ele era próximo a Kardec, tanto é que, no desencarne de Kardec, quem fez o discurso de despedida perante o corpo de Kardec foi o Camille Flammarion, né? Que o considerou o bom senso encarnado, frase que a gente usa muito para definir Kardec, né? Kardec foi um grande estudioso. E depois disso tudo, o Leon Denis, ele assume todo esse trabalho, depois do desencarne de Kardec. O Leon Denis ele desencarna em 1927. Ele, de posse de todo esse material, podemos assim dizer, de Kardec e dos grandes estudiosos, ele, devido a partir dos 18 anos, ele foi um apóstolo do Espiritismo, como ele é considerado, ele passou a estudar e trazer várias obras, né? Combatendo o materialismo, o teísmo e a própria reação do catolicismo à frente à literatura espírita, né? E ele produziu uma grande literatura, como até um deles mais famosos, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro bem estudado no meio espírita. Então, ele teve um histórico para que se firmasse e se estabelecesse a verdade espírita no paralelo que a ciência fez e que esse apóstolo assumiu, né? Podemos dizer, aqui no Brasil, nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, que é considerado o apóstolo do Espiritismo aqui no Brasil. Então, esses estudos nos dão a veracidade dos fenômenos, né, que nós observamos na nossa casa espírita, no nosso trabalho mediúnico, né, que vão, ou muitas vezes é muito importante a gente saber desses estudos, porque muitas pessoas combatem através do estudo da parapsicologia, quer combater que não existem os fenômenos espíritas, né? E os próprios estudiosos que criaram afirmaram a possibilidade dessa manifestação, né, dos desencarnados. Então, não há dúvida, né? Para nós não sempre, para nós não há, mas é interessante a gente conhecer essa trajetória, né? E apresentar aqueles que duvidam e queiram estudar, né? Não é imposição nem criar projeto. Muitas pessoas querem encontrar explicações. Então, esses aí nos trouxe estudos tão valorosos, né? Que não podem ser abandonados. E aquele fato que eu sempre falei, como nós já conversamos muito aqui, né? Sobre a questão do livro dos médiuns. Se todos somos médiuns. Como a gente vê aí, todos nós somos médiuns, cada um com a sua condição da manifestação. Como Kardec fala, depende de cada ser, de cada indivíduo, a sua mediunidade, né? Que ele nos fala, vamos ler de novo, gente? Todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio. São raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer que todos nós somos mais ou menos médiums. Nós vamos ver isso no capítulo 14, item 159. E ele completa, né? Ele fez uma ressalva que, usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem a faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeito patente de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, os fenômenos anímicos, muito deles, é inerente ao ser humano, né? Porque nós somos alma, nós somos espíritos encarnados, nós temos um registro, né, de nossas vidas e dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, dos nossos sentimentos. Então, de alguma forma, isso pode ser manifesto, como foi explicado anteriormente. E, para o trabalho na mediunidade, para ser classificado como médium, tem que se traduzir por efeitos mais patentes. Então, tem que ter certa identidade, tem que ter uma comunicação. Ok?
Então, isso aí nós já estudamos, né, exaustivamente lá em outros estudos nossos, é só a gente retomar essa explicação de Kardec dentro do contexto que nós já estudamos. Bom, aqui nós vamos ter, então, na pergunta 223, desculpe, na questão 223, né, o codificador identificava uma nova situação, a do próprio médium, ou seja, o próprio espírito do médium, poder se comunicar como qualquer outro espírito, que é trazido na questão 223 do Livro dos Médiuns. Pode? O codificador já identificava essa situação? Vamos ver o que Kardec fala. Dentro do contexto da comunicação dos encarnados, a pergunta foi direcionada se existia essa possibilidade. Qual que é a resposta? Ela é subdividida, nós pegamos a 223, o item 2. As comunicações escritas ou verbais podem também ser do próprio médium? Mesma coisa, pode comunicar e pode escrever. Então, Kardec explica o que nós acabamos de ver que esses estudiosos trabalharam. A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outro, se ela goza de um certo grau de liberdade, emancipação da alma. Vemos lá em cima, né? No início nós falamos sobre isso. Recobre, então, suas qualidades de espírito. Essa explicação não parece confirmar a opinião dos que acreditam que todas as comunicações são do espírito do médium e não de outro espírito. Olha que bacana, é o mesmo que eles estudaram. Já que essa possibilidade do próprio espírito do médium se comunicar, como Kardec explicou, ele toma qualidade de espírito. Ele não fica nessa hora com qualidade de encarnado. Por quê? Existe o afrouxamento dos laços perispíridicos, ele está ligado ao corpo, mas não está, né, naquele momento, com as suas faculdades limitadas quando estamos encarnados. Nós vamos ver isso na mediunidade de Chico Xavier o tempo inteiro, ele tendo as comunicações anímicas. Né? Não de falar, de escrever, estou falando da própria vivência dele no plano espiritual, que é o que acontece mais ou menos conosco quando nós produzimos algum fenômeno anímico. Então, aqui pergunto, já que você está falando que isso pode, então, quer dizer, tudo talvez seja do próprio espírito, que é como que muita gente fala, né? A própria parapsicologia, alguns seguidores queriam afirmar isso, né? Como o nosso Padre Quevedo. Vamos ver aqui a resposta. Me atrapalhando. Eles só estão errados por entender que tudo é assim. Porque é certo que o espírito do médium pode agir por si, mas isso não é razão para que outros espíritos não possam agir também por seu intermédio. Então, quer dizer, Kardec, igual aos estudiosos, lógico que não ia concluir de maneira diferente, porque ele apresentou isso até primeiro, né? O livro nos explica, né? A explicação de Kardec, dos espíritos, é justamente essa, né? Que a gente não pode entender que por uma possibilidade não existe a outra. Então, existem as duas possibilidades. Mas, evidentemente, quem trabalha na mediunidade tem mais a comunicação dos espíritos desencarnados, né? Eventualidades pode ocorrer de um fenômeno anímico com o médium em serviço, né? Mas a possibilidade existe, segundo Kardec nos explica. E é muito importante a gente saber isso e saber como conduzir em uma reunião mediúnica, que sempre é o nosso objetivo de estar aqui estudando, né? No trato com os espíritos, no trato com os médiuns, em uma reunião mediúnica. Então, sabendo dessas duas possibilidades, nós podemos tratar. Mas, como eu disse, num trabalho mediúnico, nós estamos ali para atender os espíritos desencarnados. Eventualidades podem acontecer de um fenômeno anímico, né, ser produzido pelo próprio médium, e nós não temos que confundir aquilo como uma mistificação, né? Mistificação é um dos escolhos da mediunidade, não é um tipo de mediunidade. O animismo, sim, é um tipo de mediunidade. Bom,
nós estamos caminhando para o nosso final. Eu acho que deu para a gente entender essa possibilidade, essa veracidade. Também apresentamos um vasto material que pode ser estudado para quem queira aprofundar mais no assunto. Mas essa realidade, ela existe e muitas das vezes nós temos que tratá-la em um trabalho mediúnico com todo amor e carinho. Se o médium está naquele momento em manifestação com sua personalidade em espírito, vamos tratá-lo como nós tratamos todos os desencarnados. Mas, volto a repetir, eventualmente isso acontece por uma necessidade, muitas vezes reencarnatória, psicológica, que o médium consiga resolver num trabalho de assistência e de enfermagem espiritual, como acontece com os desencarnados. Então, vamos ver o que Kardec nos apresenta nesse final aqui. Vamos pôr maior para todo mundo ver, né? Os fenômenos anímicos e os fenômenos espíritas. Os fenômenos espíritas constituem os diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, quer durante a encarnação, quer no estado de erraticidade. Portanto, também o fenômeno anímico é uma manifestação espírita. Vamos, então, meditar, estudar um pouco sobre isso, e no nosso próximo encontro, nós vamos falar o animismo na prática mediúnica, já focando esse mecanismo que o médium tem na sua percepção anímica em uma reunião mediúnica. Rogando a Jesus que nos abençoe, né? Vamos continuar juntos para que possamos estudar essa linda doutrina que Kardec nos legou e que os espíritos trouxeram em nome de Jesus para esclarecimento e possibilidades de melhora para a humanidade. Um abraço a todos, até a próxima. Chico Xavier. Chico, homem de fé.